celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje vai falar sobre um tema muito legal. O Thiago Dantas, ele é fundador da agência Reconheça, ele é da DKS Eventos, né, head de negócios da DKS Eventos. Thiago, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui na bancada do Publicast. Vamos falar sobre eventos, né? Você tem tantos anos aí de experiência nessa área, então bora falar desse tema que você domina tanto. Primeiramente, Vitória, muito obrigado pelo convite. E queria parabenizar você e a equipe, né? Eu adoro esse ambiente de inovação, esse ambiente de prática, né? Onde vocês aí, já ingressando na experiência profissional, vem trazendo a prática de vocês de uma maneira tão ousada, né? Porque eu acredito que fazendo é que a gente, de fato, aprende, né? Eu comecei minha carreira há 20 anos também numa universidade, né? Então, eu trabalhava porque eu não tinha condições ali de pagar a faculdade. Uhum. E eu comecei a fazer pequenos eventos ali para os professores, semana de cursos e tal. E aquele bichinho me pegou, né? Eu sou turismólogo de formação e quando eu fiz o meu curso superior, os 2 primeiros anos eram um curso de gestão de eventos. Então, eu tive isso já na formação também, né? E vivendo um ambiente universitário, um ambiente de prática, foi o que me fez cada vez mais me encantar por esse universo, que, na verdade, eu como me considero um curioso por natureza e um apaixonado por pessoas, né? E aí a minha curiosidade faz com que eu me aproxime cada vez mais das pessoas. E os eventos são grandes plataformas para que esse relacionamento aconteça, né? Que é a partir de um grande evento ou de um pequeno evento que você se conecta com pessoas, com conteúdos e com experiências, que eu acho que esse tripé é importante para a gente conversar sobre ele nessa tarde, né? Com certeza. Uma coisa que a gente já tinha abordado aqui, num outro tema, mas abordado aqui no Publicast, é a importância de participar de eventos, principalmente na nossa área da comunicação, né? A importância do networking e tudo mais, conhecer pessoas, né? E porque às vezes a gente fica meio que com preguiça. Putz, no sábado, meu único dia de folga, eu vou num evento. Mas entender a importância e transformar isso em legal, eu acho que as marcas, né? Isso a gente vai falar bastante, as marcas têm um grande papel nisso para que seja de fato interessante, de fato as pessoas queiram estar e depois se torne uma experiência marcante, né? Então, acho que isso que acaba embalando e fazendo com que a gente queira ir também, mas a importância de ir e estar com pessoas e se conectar com pessoas, independente do tamanho do evento, né? Eu gosto sempre de trazer para esses bate-papos, né, uma referência de um amigo, um profissional, que é o Marcelo Braga, que ele escreveu o livro da Experiência Wall, da editora Gente, que é muito legal, né? E a fábrica de walls, né? Que, uau! Todos os eventos acabam sendo wall. E ele fala de um tripé que é muito importante, que eu acredito muito, que o primeiro deles é o conteúdo. Os eventos, eles atraem o público pelo seu conteúdo. Então, seja um conteúdo de entretenimento, seja um conteúdo científico, seja um conteúdo social. Então, o conteúdo atrai o público para que você aproveite o seu sábado ou dedique o seu sábado para ir a um evento. E aí, no segundo pilar, a gente fala bastante sobre a experiência, porque é a experiência que vai reter aquela pessoa lá. Sim. Porque muitas vezes, se você vai a um evento e não tem uma experiência legal ou condizente com aquela expectativa e com o conteúdo que te levou até lá, você vai embora e não fica ali, não tem a sua retenção naquele evento, né? E, por fim, a gente fala muito das conexões. E aí é um pouco do que você falou, né? Do networking, aquelas questões. E as conexões fazem com que você queira voltar a outros eventos ou nas outras edições daquele próprio evento para você se conectar com mais pessoas dentro daquele perfil. Porque o conteúdo te atraiu, a experiência te engajou e as conexões fizeram com que aquele evento se concretizasse em novas oportunidades. Sejam oportunidades pessoais, oportunidades profissionais, mas eles trazem esse algo a mais. Então, eu acho que isso é muito legal para a gente começar a embasar aí nosso bate-papo,
para o mundo dos eventos, porque tem muita ciência por trás, né? Sim, com certeza. É um conjunto de várias coisas, mas acho que esse pacote aí de coisas que você falou, que a gente vai desenvolvendo aqui na nossa conversa, mas acho que são os mais importantes que realmente fazem com que aquilo aconteça e seja memorável, se pudermos dizer assim, né? Que lembre. E aí entra a parte da marca, né? Hoje a gente fala muito sobre a experiência como uma estratégia para as marcas, né? Como que as marcas podem, de fato, transformar um evento em uma extensão viva, de fato, dos valores, daquilo que elas realmente querem transmitir para aquele público? Hoje as marcas, né, como um todo, têm um grande desafio, né? Que primeiro o desafio de chamar a atenção, né? Que a gente vê todo o mercado se transformando muito por conta disso, né? Com a questão dos avanços das redes sociais, como que você traz a atenção para a sua marca, né? Sim. E aí, muitas vezes, os eventos, eles são as grandes plataformas de realização para que isso tudo aconteça, né? E aí, a partir do momento que você vai pensar nessa experiência memorável, como a gente estava falando, como que faz para que isso, de fato, seja marcante para o seu consumidor, para o seu cliente? E aí eu acho que tudo começa lá atrás num desejo de aproximação com esse cliente. E aí você tem que decupar tudo isso dentro de uma idealização de um evento, né? Entendendo muito bem esse público-alvo, quais são as buscas dele, como que vai se transformar essa experiência, o tempo de duração desse evento, mas também o local onde ele vai acontecer, o que você vai trabalhar dentro desses tempos e movimentos, para que a todo momento você vá instigando, né, e trazendo essas questões sensoriais, né, desde da parte visual, a parte auditiva, mas trazendo todas essas questões sensoriais que vão, de fato, marcar na memória dessas pessoas. E, de novo, pelos 3 pilares que a gente começou falando, né? A partir de um conteúdo relevante, a partir dessa experiência que vai deixar esse legado prático, e aí até usando uma fala do professor Clóvis de Barros, que ele fala que a felicidade é quando você quer que aquele momento se repita. Então, eu acho que os eventos, eles precisam despertar essa felicidade, de que você tenha sensações que você queira que elas se repitam. E aí, sim, você vai estar trazendo e materializando ali para o seu cliente toda a sua estratégia de marca. É claro que quando você vai falar sobre aspectos que estão conectados com a sua marca, desde a responsabilidade social, do ESG, você vai também trazer os valores que abarcam os pilares da sua marca. Isso precisa ser materializado dentro de um evento, desde aquela ativação até o brinde que o cliente vai levar para casa, que vai materializar o que ele viveu lá. Tem que ter toda uma curadoria de conteúdo, conexões específicas e bem detalhadas para que essa experiência, de fato, se torne uma experiência memorável. Com certeza. Eu acho que um ponto que você mencionou que é muito importante, as marcas entenderem bem o seu público-alvo para não entrarem, talvez, em eventos que não tenham a ver com o seu público, com os seus valores, né? Estarem bem alinhados com isso, para que, de fato, seja uma boa experiência para o público, mas que também seja proveitoso e estratégico, de fato, para aquela marca, né? Sim. Não dá para ser aleatório, né? Sim, com certeza. Você tem que ter continuidade das ações, né? Sim. Porque senão você, principalmente no evento, às vezes a gente tem aquela sensação, né? Você está no evento, mas, por que essa marca? O que essa marca está fazendo nesse evento, né? É claro que, às vezes, a estratégia inicial vai começar por aquele evento e depois ela vai se desdobrar em um mix de comunicação que vem por ali, que vem a partir dali. Mas aquele é o primeiro ponto de impacto. Mas sim, essas conexões precisam estar muito atreladas ao branding da empresa, né? E depois, como você falou, ir linkando com outras coisas, levando dentro do evento, né? Se for uma marca, por exemplo, uma marca nova, né? Nós trouxemos aqui uma
uma agência, a Agência Milk, que falou sobre ativações de marca em corridas de rua, né? E eles mencionaram uma ação que eles têm na USP, no polo, né, da USP, com a Olímpicos, que é como se fosse um lugar onde você pode experimentar tênis e tudo mais. Mas ali tem, por exemplo, várias marcas. Eles colocam vários estandes de marcas novas que não são conhecidas no mercado, naquele evento que acontece todos os finais de semana. E as marcas são rotativas. E para que você possa conhecer aquela marca. Mas, como você falou, aquela marca estando ali, tipo, na outra semana, vai ser uma outra marca. Se ela não fizer esse link com outras coisas dentro daquele stand, sendo uma marca nova, e ela quer levar aquele público, de fato, para viver, de fato, aquela marca, viver as coisas daquela marca e conhecer aquela marca, ela precisa ter algumas maneiras estratégicas de linkar tudo aquilo que está acontecendo ali, não ser aleatório, né? Tipo, eu vou dar uma caneta porque eu vou dar uma caneta. Tem que ter um sentido, né? E toda essa estratégia depende muito também do posicionamento da marca, do custo do produto, do posicionamento desse produto. São algumas variáveis, né? Hoje, quando a gente para analisar friamente, o custo de aquisição de um cliente está cada vez mais alto, né? Então, depende muito de como você quer fazer esse tracking e também exposição e prova da sua marca, do seu produto, né? Então, os eventos têm essa característica, né? Porque você tem necessariamente a presencialidade, você tem aquele ponto de encontro para que as pessoas possam ali conhecer um pouco mais dessa proposta, no caso das marcas novas, como você comentou, né? Exato. Esse exemplo que eu mencionei da Agência Milk, nesse lugar, nada você paga. Então, por exemplo, você pode experimentar os tênis que estão no momento da corrida, correr ali, que é um lugar onde as pessoas correm muito, então por isso que eles encontraram isso. Mas, por exemplo, os estandes das marcas novas, você não compra nada. Então, suponhamos que seja uma marca de suplementos. Você vai experimentar aquele suplemento antes de correr e aí depois você vai experimentar o pós-corrida, que seja. Então, acho que, como você falou, ali ele não está vendendo, mas tem que dar algum tipo de retorno. E esse retorno, seja do conhecimento da marca, do produto, é muito importante que seja tudo muito estratégico, isso em qualquer evento, né? E eu acho que essa adaptação do produto com a realidade, né? Então, tem tudo a ver nesse exemplo que você traz, né? Porque são corridas de rua e todos aqueles produtos que envolvem ali Exato. a utilização deles dentro daquela experiência. Então, é perfeito, porque hoje, dependendo do orçamento que a empresa tem para investir em comunicação, em marketing de produto, como que ela faz essa escolha? Como que ela opta por isso, né? Se lá ele vai ter um processo de integração ou de relacionamento muito mais próximo do cliente com o produto do que trabalhar não somente, né, a questão digital, que é necessária, que é aquele cross que a gente está falando. São várias ações, são mix, né, de comunicação, mas os eventos trazem essa característica ali pontual. E agora, né, a gente sofreu, o setor de eventos sofreu muito no período da pandemia e agora voltou muito forte com várias inovações, várias formas diferentes de se relacionar com o seu público. E existem eventos que são permanentes, né? Você tem eventos que acontecem por um período muito longo. Então, tem temporadas de determinados eventos que demoram 3 meses, 4 meses, e você tem os eventos pontuais. Então, você tem, no caso do entretenimento, as turnês aí, né? Então, você vê o sucesso que é, por exemplo, a Tardezinha, que roda há 2 anos e é recorde de público e vai trazendo ali o conteúdo, né? Então, um artista que recebe convidados, que toca por mais de 6 horas no palco, com várias outras ativações rolando, Exato. A experiência se torna legal e as conexões, né? Que você conhece pessoas num evento desse, que muitas vezes as pessoas se conhecem em eventos desse e levam para a vida. Levam para a vida, exato. E eu acho que esse exemplo que você trouxe do Tardezinha, eu já fui em Tardezinha, e é algo muito interessante, que não é só o show.
você tem em volta ali no local onde está sendo, seja no antes, no durante e no depois, muitas coisas de muitas marcas. Então, por exemplo, geralmente são em locais abertos. Aí uma marca, não vou citar uma marca porque não vou dar exemplo, porque eu não, deve ser cada vez uma marca, não sei. Mas suponhamos que está muito sol e aquela marca vai fazer uma ativação e você vai ganhar uma viseira para usar naquele show, você vai ganhar uma pochete para usar naquele show. Então, são várias coisas que vão linkando e trazendo uma experiência e aquelas pessoas podem usar até no próprio show, não só depois, né? Você usa no show. E é legal esses grandes movimentos, né? E como eu comentei, como turismólogo de formação, né? A gente também observa o desenvolvimento daquela região que recebe o evento, né? Legal. Então, você tem um impulsionamento do turismo muito forte. Então, você tem desde da questão hoteleira, de pessoas que vêm. Então, você pega não só esse exemplo que a gente deu, mas a gente traz aqui para São Paulo, Detal, Lollapalooza, a própria virada cultural, Sim. Fórmula 1. Então, você aumenta o movimento da cidade e a cidade começa a respirar também a partir daquele evento. Então, você traz desenvolvimento econômico. Imagine as oportunidades de marca nesse entorno, né? Então, nós, na agência Reconheça, o que a gente fez? A gente criou um portal de informações da cidade de São Paulo, baseado em 3 pilares. Uma que é a programação de eventos, então uma cidade que pulsa eventos a todo momento, então a gente comunica esses eventos. A gente tem um outro pilar, que é o pilar da gastronomia. Então, pensa em São Paulo, você pensa em gastronomia, nessa diversidade gastronômica e também em 24 horas rodando uma cidade que não para, né? E você tem também o pilar cultural. Você tem... Vou te fazer uma pergunta. Você sabe quantos museus tem na cidade de São Paulo? Jamais. Chuta. Quer chutar? 100, vai. Chutou bem. São 158 museus. E é claro que, dependendo da fonte, você pode ter algumas alterações. Mas é uma cidade que pulsa a cultura, né? Então, você tem uma programação gigantesca rolando. Então, imagina, uma pessoa que vem para um evento que ele vai acontecer no sábado à noite, mas a pessoa quer vir para São Paulo para curtir a cidade na sexta-feira, ele já tem várias programações. E a gente monta roteiros específicos autoguiados para essas pessoas conhecerem a cidade. Então, o nosso portal é um portal de dicas e de informações turísticas. E como a gente tem um braço de eventos, o nosso DNA é eventos, produções, a gente também, sempre num brainstorm ou numa concorrência com determinados clientes, a gente busca trazer o protagonismo da cidade para dentro desses eventos, trazendo essa criatividade. Então, por exemplo, a gente fez o lançamento do Festival Mundial da Criatividade. A gente levou isso para dentro do MAN. A gente não levou para um espaço de evento convencional. Então, a gente leva para dentro de um museu. E dentro desse museu tem um restaurante, que é um restaurante temático. Então, assim, a gente vai trabalhando essas características e trazendo também o ambiente externo além do evento. Acho que isso é uma grande oportunidade para as marcas, e as marcas estão cada vez mais vendo isso, né? Quando a gente olha para o mundo, esses grandes eventos de inovação, principalmente, vão trazendo movimentos para determinadas cidades. É o exemplo que a gente traz, assim, que eu falo muito, que eu já tive lá, que foi muito legal, que é o do SXSW, em Austin. É um evento de inovação que, durante 9 dias, a cidade inteira respira aquele evento. Legal. Então, você tem ativações em diversos hotéis, tem ativação no centro de convenção, mas você está andando na rua, você tem uma ativação de uma marca conectada com a estratégia daquele evento. Os bares e os restaurantes estão conectados com aqueles eventos. Os ginásios da cidade recebem atrações musicais. Então, a cidade pulsa Legal. o SXSW. Então, é uma experiência e é uma referência legal nesse nosso mundo dos eventos, para que vocês olhem como referência e tal, que é muito legal, que acontece anualmente em Austin, no Texas. É muito interessante, não conhecia. Quando a gente fala de inovação, a gente já logo pensa em tecnologia. E a tecnologia tem mudado a maneira como a gente vive os eventos, como a gente enxerga. O que você acha que
está sendo redefinido de fato nesse setor de eventos com o avanço da tecnologia? Eu acho que a tecnologia é imprescindível, né, para se conectar. Eu acho que o movimento da IA é um movimento realmente sem volta e que ela vai permear todos os setores. Mas cada vez mais, eu acho que o que a gente sente, a tecnologia precisa ser um apoio e os eventos, eles precisam sempre manter essas questões humanas, emocionais, relacionais, para que de fato ele se torne memorável. Então não adianta a gente colocar só tecnologia, e como a tecnologia vem avançando de diversas formas, a tecnologia também precisa ser cada vez mais adaptada e conectada ao nosso dia a dia e à nossa experiência. Então, sim, você ter tecnologia dentro de um evento, desde internet das coisas, dentro do seu stand, por exemplo, mas também você ter um momento de uma relação pessoal ou uma gamificação mais analógica também faz sentido. Em um evento no Exposier, a gente montou um stand para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a gente criou realmente um jogo de tabuleiro que Legal. acabava num trampolim que era uma piscina de espuma. Então, e eles têm um programa que é o Trampolim, que é um programa de qualificação profissional para as pessoas fazerem cursos e tal. Então, a cada jogada de dado, você mudava a experiência do seu jogo da vida, assim como acontece na nossa vida. E acabava nessa experiência dentro dessa piscina, e ele tinha dentro dessa piscina, ele buscava ali um voucher para ter um contato com um consultor específico, que aí entrava assim na plataforma tecnológica para conhecer os cursos, para ter essa orientação. Mas entende que é um mix das coisas, é um pouco disso que a gente tenta trazer. No Detal, nós fizemos o stand da Secretaria de Turismo do Governo do Estado. E aí tinham outras secretarias que participavam daquele stand. Então, a gente fez algumas interações, né? Então, tinha uma interação que a gente trazia nesse ano também de COP, essa responsabilidade com o meio ambiente. Você andava de bike, de frente para um telão, conhecendo os atrativos do estado, mas você estava gerando energia para o stand e carregando seu celular, porque em festival as pessoas ficam sem bateria, né? Nossa, muito interessante. Então você trazia isso. E tinha uma das bikes que era uma bike acessível, porque a gente também estava preocupado com a questão da acessibilidade. Então você tinha isso. Aí tinha um espaço que era uma parceria com o zoológico, que está todo reformulado, o zoológico da cidade. E aí a gente criou um jogo da memória numa tela touch, onde você tinha que linkar as patas com os animais. Então, assim, você também trazia uma inovação. Aí tinha o Detran, que estava também no stand. Para o Detran, a gente estava falando sobre conscientização, se beber não dirige, todo esse processo do próprio pedestre. Então, a gente criou um ambiente em realidade virtual, você colocava o seu óculos e fazia um percurso, e depois você tinha uma parede para você expressar a sua arte da experiência. Então, você grafitava na parede de forma digital e tinha ali a sua arte demonstrada num ambiente digital. Então, a gente foi mesclando essas questões lúdicas num evento de entretenimento, onde o governo tinha possibilidade de mostrar todos os benefícios, todos os serviços que ele entrega, de uma forma diferenciada. Com certeza, então, muito legal. É um pouco disso que a gente vai fazendo. E aí no nosso Instagram tem todos esses vídeos, essas experiências que é legal depois compartilhar com a galera que tem toda essa experiência. Então, eu vejo que é algo imprescindível, mas também tem que ter ali um pouco da sua parte um pouco mais analógica, com a digital conectada, porque é um pouco da nossa vida hoje. Com certeza, esse mesclar para que também não vire tudo muito tecnológico, porque acho que depois da pandemia, as pessoas... na pandemia, né? E as pessoas começaram a sentir falta dessa coisa, desse contato humano, né? Dessa troca humana, né? Muitos escritórios acabaram, pegando um exemplo, né? Muitos escritórios acabaram fechando os seus prédios e tal. E aí, depois, as pessoas... ficou nessa coisa do home, que funciona muito hoje em dia. Mas acho que
o modelo híbrido, as pessoas valorizam bastante o Com dia do certeza, presencial, com aquela certeza. troca, porque é um dia diferente. Então, eu acho que essas conexões humanas são muito importantes. Muito legais os exemplos que você deu, mas Só eu pegando acho esse que... gancho, Aham. desculpa te Não, pode interromper. falar. Isso é muito importante mesmo, essa valorização do momento presencial, né? E eu falo muito para nossa galera lá da agência que é isso. O pessoal da comunicação vem em determinados dias, Uhum. o pessoal da produção vem em outros dias e tem dias que são comuns, o pessoal da pré-produção, o pessoal do jurídico, o pessoal do Aham. administrativo. E aí eu falo para eles o seguinte: sempre quando você vem para o presencial, se prepare também para esse momento. Sim. Aproveite esse momento para ter conexões, para você refinar um processo, fazer um alinhamento com a equipe de outra área, com um colega, porque isso é muito importante, né? E muitas vezes a gente também tem que trazer isso para esse universo dos eventos, para a gente também se preparar para uma experiência. Muitas vezes a Sim. gente está indo para um evento que a gente foi convidado, mas a gente nem Nem sabe o que vai sabe. rolar lá. Então, assim, é importante a gente se preparar, porque a gente vai ter mais proveito daquela experiência, daquele dia, né? Sim, mas eu acho que as pessoas têm que se preparar, mas também elas acabam pesquisando e se interessando em muitas coisas depois que a gente se conhece num evento, né? A gente Isso. vai atrás de pesquisar. E pegando aqueles exemplos que você deu, incríveis, mas assim, quais são as maiores dificuldades em relação à logística e em relação ao emocional disso? Eu acho que o emocional a gente acabou citando, mas eu acho que em logística, a gente não falou tanto. Quais São grandes desafios, né? Eu, inclusive, tenho um curso que eu desenvolvi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui da cidade de São Paulo, para o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho. E ele é 100% gratuito, depois também vou deixar o link aqui para a galera. E nesse curso eu falo, o tema dele é trabalhando com eventos. Uhum. E eu trabalho ali algumas competências socioemocionais. E aí você tem também as competências, né? Os hard skills, né? Quando você fala, por exemplo, da logística ou da dimensão de espaço, de uma visita técnica, que é muito importante você ter todos esses detalhes. Respondendo a sua pergunta, elas se misturam, né, a todo momento. Acho que o evento, a única certeza que a gente tem é que ele vai começar e que ele vai terminar, né? Porque Exato. ele tem a hora lá do início e a hora do término. Mas muitas coisas acontecem nesse meio do caminho e nós somos, assim, gestores de informação, gestores de emoção e gestores de competências aplicadas para cada uma das fases de um evento, né? Então, quando a gente fala muito desse pré, ele é muito importante, essa concepção de um evento, os tempos e movimentos, essa questão da montagem. Então, assim, a gente já participou, a gente já teve experiências, assim, diversas, né? Então, por 9 anos, nós ajudamos na parte logística e de apoio operacional da virada cultural. Então, Caramba. imagina, a virada são mais de 2.000 atividades simultâneas, mas a gente fala de 20 palcos espalhados pela cidade que precisam ser montados de uma noite para o dia para que aconteça em 24 horas e depois desmonta e a cidade continue funcionando. A gente já fez 2 anos, agora esses 2 últimos anos, nós produzimos a Feira de Inovação e Empreendedorismo do Centro Paula Souza. Então, uma feira com 10.000 metros de pavilhão, mais de 170 stands. Então, você tem uma gestão logística de etapas para essa construção que precisa ser muito bem alinhada, muito bem dimensionada, porque senão você tem ali as dificuldades com a equipe e custo direto, né? Porque se você tem lá Claro. um pavilhão, um espaço, ou se você monta o chão, né? Você, primeiro num pavilhão, você risca, desenha o chão do evento, depois você começa a montar e chega
equipamentos antes, você perde tempo na logística, você perde recurso, você perde tempo da equipe. Então, esses movimentos são muito complexos e precisam ser trabalhadas dentro dessa pré e dessa produção. Então, são competências multidisciplinares que vão trabalhando, mas muita comunicabilidade, muita flexibilidade, porque às vezes vai ser necessário mudar a ordem Alguma das coisinha, coisas, né? Tem muita imprevisibilidade, mas também tem que ter muito senso crítico, né? E também facilidade na comunicação para poder trabalhar essas imprevisibilidades que acontecem. E aí, na parte da emoção, como você perguntou, tem dos dois lados, né? Tem a emoção da equipe, porque em grandes eventos como esse, você tem centenas de pessoas trabalhando, né? E aí você tem níveis de experiências, né? Então tem aquela pessoa que pode ficar muito mais nervosa, ansiosa, e aí você tem que ter a liderança ali para ajudar, para acalmar, para dar suporte, para que as coisas Sim. aconteçam e que também isso fique nos bastidores e não passe não pro passe para o público. público, né? Porque para o público a emoção tem que ser outra, né? Com E certeza. aí pensando sempre nesses tempos e movimentos e na hora do show, né? A importância da equipe saber se adaptar e de um líder com uma boa inteligência emocional para também dar uma segurada, né? Isso, perfeito. Porque um bom líder não se desespera, ele vai atrás da solução, Isso, né? ele vai pensando em variáveis. E aí a gente também sempre dimensiona a equipe com lideranças temáticas. Então você tem um líder de montagem, um líder de serviços, um diretor de palco, Legal. um líder de conteúdo, um líder de A e B, e aí você vai trabalhando essas produções, esses produtores especializados, e aí ele tem a equipe. Então, por exemplo, teve eventos que além de esse mesmo da FETEPS, além de produzir a feira, a gente fazia o transfer dos alunos. Então, durante 4 dias, a gente fez transfer para 9.000 alunos. Então, fazer toda essa gestão dos tempos e movimentos dos ônibus, quando para no metrô, quando entra no pavilhão, não pode estacionar no pavilhão, tem que girar essa operação, senão gera custo também, ou aumenta a fila no credenciamento. Então, concatenar todas essas informações e essa logística é um desafio muito grande. Imagino. Mas é bem legal também. Tudo tem seu lado difícil, né? Não vamos chamar de ruim, o lado difícil, seu lado bom. Em qualquer área, qualquer coisa que você faça, mas eu acho que ser um apaixonado também pelo que você faz acaba transformando, né, em um processo legal, mais leve, mais tranquilo, por mais pesado e de responsabilidades que ele tenha, né? Porque imagino que fazer um evento, trabalhar com o público, da mesma maneira que pode dar muito certo, pode dar muito errado. Sim. Então, ter uma boa equipe, um bom líder com inteligência emocional e todas essas competências que a gente falou, desde o pré, o durante, o pós, eu acho que é imprescindível, né? É uma coisa que para a gente, né, dentro da agência, o que a gente não abre mão, né, é o que a gente chama de trama, né, que é o que baseia a nossa cultura empresarial. Porque justamente, né, por toda essa complexidade que envolve um evento, a gente trabalha com muitos prestadores de serviço, então a gente precisa multiplicar essa cultura, o que não é fácil. Tem momentos que a gente consegue, tem momentos que a gente não consegue, né? E a gente construiu essa trama também em conjunto com um time, né, para poder lastrear isso. E a gente fala muito que é uma bússola para eles. Então, ela é norteada por um propósito, que é um propósito que a gente criou em conjunto também, que é contribuir com a sociedade por meio das nossas realizações, com transparência e cuidado, gerando significado das pessoas para um mundo melhor. Impacto, e aí, né? aqui, esse impacto a gente está falando desde quem está trabalhando, como quem está curtindo o evento, né? Sim. Para todos isso. E aí, como que a gente sustenta, né? Porque o propósito é muito aspiracional, ele está te levando naquela direção. Mas como que a gente faz com isso, né? E aí a gente criou uma carta de valores, né? Essa carta de valores, ela está baseada em valores universais,
que a gente vai renovando isso durante tempos em tempos, mas hoje esses valores que a gente não abre mão, hoje dentro da agência, é a alegria, que aí é um pouco daquilo que a gente está falando, o respeito, e aí respeito por qualquer pessoa, independente da Com posição certeza. ali, ou que, e qual o papel dessa pessoa, ou qual o perfil dela, com muita responsabilidade, que é aquela responsabilidade, aquele combinado não sai caro, né? Exato. O que a gente se comprometeu, a gente vai ter responsabilidade para poder arcar com isso, com integridade de estar naquele momento, né, 100%, né, essa integridade de estar ali, né? E com muita perseverança, porque tem muitas coisas que a gente não controla, né? Exato. Então, esses são valores que a gente não abre mão, são inegociáveis e que a gente tenta sempre semear entre a gente para dar aquele conforto para cada um nessas situações e até mesmo para você abrir porta para conversas Exato. cruciais, conversas complexas que podem acontecer. E aí a gente desce mais uma camada que são os verbos que fazem a gente agir, né? Que faz a gente se movimentar. Então a gente fala muito do cuidar. Então, cuidar de um prestador de serviço, cuidar do colega, cuidar das estruturas, cuidar das ações que a gente se propõe, para que a gente possa, então, conectar essas informações que a gente tem, né? A gente consiga conectar com as outras pessoas e os outros agentes dentro daquele evento, né? Para que a gente possa, então, criar soluções, criar experiências, criar inovações dentro de um processo criativo e que a gente consiga, para que, então, a gente possa realizar. E nada disso é possível se a gente não se comunicar. Então, a gente pega esses 5 Legal. verbos, que muitas vezes, num feedback, numa conversa, que eu sempre falo assim, né? Eu ou os outros diretores da agência, se você está com dúvida de como agir em uma situação, olha para a trama aqui, olha para isso, é uma bússola, né? Então, se você está cuidando, se você está conectando uma pessoa na outra, se você está podendo criar, a gente vai realizar. E aí, se você comunicar bem e com todas essas outras pontas, não tem como dar errado, né? Exatamente. Então, é um pouco... Eu acho que essa cultura empresarial, né? Esse ano nós fizemos 21 anos de agência, então é um trabalho muito intenso, muito longo e que a gente vem aí, né? A gente tem diversas gerações, né? Dentro da nossa organização, dentro desse organismo vivo, e a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas. Com certeza. É um pacote que é tanto para quem cria, tanto para quem recebe aquele evento, né? Sim, sim. Bom, Thiago, foi um prazer bater esse papo com você, te receber aqui. Agradeço demais por ter aceitado o nosso convite, entender sobre esse assunto, que é um assunto que a gente nunca tinha trazido aqui no Publicast, eventos. Eu acho que é uma coisa muito legal. Aqui na Belas Artes a gente faz muitos eventos, desde o comecinho da faculdade a gente já começa a planejar isso e pensar e criar e entender o processo criativo disso, e a gente entende a dificuldade, mas é muito gostoso. E ter alguém para explicar, alguém que entende, alguém que está no ramo, que gosta do que faz, que trouxe tantos ensinamentos. Eu fiquei aqui até meio escutando você falar disso, porque é um assunto muito legal, interessante e que, como eu falei, a gente nunca tinha trazido aqui, mas que eu acho que é muito pertinente para todo mundo da comunicação e também aqui para os alunos da Belas Artes. Então, agradeço demais. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Eu sou um entusiasta da educação, acho que a educação transformou minha vida. E, a partir disso, eu consegui e estou conseguindo ajudar, impactar a vida de outras pessoas, gerando emprego, gerando renda, que isso é muito importante. Eu costumo brincar, né, que dificilmente a gente conversando com os adolescentes ou com os jovens, né, você vê aqui uma pessoa que fala assim, não, eu quero trabalhar com eventos, ou eu quero ser vendedor, né? Eu faço uma analogia muito próxima com essas duas carreiras. Só que depois que as pessoas caem lá, elas não saem mais, porque é muito estratégico, é muito prático, é uma rotina sem rotina, sabe? Tem ali todo um método, uma cartilha a ser seguido, mas ela te traz
novos horizontes, né? Porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece, né? Como Platão, já parafraseando Platão. Isso é importante porque quanto mais repertório, mais dificuldades, isso é muito rico, né? E eu fico feliz também, porque eu também já participei, a Márcia, a professora Márcia, um beijão para ela. Ela me convidou em 2 semestres, eu vim compartilhar um pouco dessas histórias com os alunos e depois eles têm um semestre inteiro para construir o evento, que inclusive acontece aqui. E eles transformam esse espaço, né, com as experiências das marcas. Isso eu acho muito legal, muito interessante, porque, de novo, né, é um movimento prático, que é isso que o mercado vai exigir a todo momento de nós, situações criativas, menos recurso, mais criatividade. Então, a gente vai trabalhando em cima disso e eu parabenizo vocês pela iniciativa, que seja sempre aí um sucesso. Com certeza. Obrigado. A gente vai deixar aqui na descrição a rede social e o portal da Agência Reconheça. Perfeito. E agradeço mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, gente. E esse foi mais um Publicast.